Agora, em 1 Tessalonicenses, Paulo escreve a essa igreja que ele mesmo fundou. E ele diz Paulo, mostrando aqui que ele apenas disse seu nome e nenhuma característica, como por exemplo, apóstolo de Cristo, mostrando uma relação de amizade com essa igreja e também que eles a criam no seu apostolado e ele não precisava reforçar essa ideia. E ele coloca dois irmãos que estavam com ele, cooperadores do evangelho com Paulo, Silvano e Timóteo. Dessa maneira, Paulo coloca-se em pé de igualdade com esses dois irmãos que combatiam com ele o combate da fé. E essa carta era enviada à igreja dos Tessalonicenses. A igreja dos Tessalonicenses foi fundada por Paulo e por seus cooperadores, e a história está relatada em Atos capítulo 17. Tendo passado por Anfípolis a Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: Este Jesus que proclamo é o Cristo. E alguns judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. E Paulo diz a essa igreja: Em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. E o que eles têm demonstrado é o seguinte: o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor. Ou seja, a fé, o amor e a perseverança que vinha da esperança em Jesus estavam produzindo frutos na vida dos Tessalonicenses. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, Deus os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, mostrando que Paulo não usava apenas palavras, sabendo que essa era uma região grega, onde muitos filósofos itinerantes falavam muitas palavras de sabedoria humana, mas o Evangelho chegou a eles também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor, mostrando que assim havia também o exemplo dos pregadores, de Paulo e de seus cooperadores. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, mostrando que eles seguiram o exemplo que viram na vida de Paulo. Apesar de muito sofrimento. Se você voltar no texto de Atos 17, você vai ver que depois que Paulo fundou essa igreja, os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-lo para o meio da multidão. E eles disseram: Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. E ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Como foi dito por Paulo, apesar de muito sofrimento que eles sofreram por seus perseguidores, eles receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. E assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. A forma que eles receberam a palavra, mesmo em muito sofrimento, fez a vida deles ser um exemplo para os outros cristãos. Pois o próprio Jesus disse em Mateus 5, a partir do verso 11, no Sermão da Montanha: Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. E Paulo continua dizendo: Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia.
Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, ou seja, aquilo que os irmãos viveram e a fé e o testemunho deles rodou por outras igrejas, encorajando outros irmãos. Pois eles mesmos, aqueles que ouviram o testemunho dessa igreja, relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, ou seja, aqueles que estavam ali, os gregos que ali estavam, se converteram ao Evangelho, deixando os ídolos do panteão grego a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, ou seja, eles se converteram a Jesus e não ao judaísmo, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. E o significado dessa ira que há de vir pode ser entendido em Mateus 3, nas palavras de João Batista: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Dizendo aos fariseus que achavam que por ser filhos de Abraão eles fugiriam da ira que havia de vir. João Batista disse a eles: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E assim termina 1 Tessalonicenses, capítulo